Hey, folks! Sexta-feira à noite, sextou! E vamos gravar o vídeo de novo. Por que de novo? Porque acabei de gravar esse vídeo. Cansado, já é sexta-feira à noite, né? Querendo ir pra casa, ver minhas gatonas. E aí eu descobri que a pilha acabou no meio do comecinho do vídeo. Tipo, gravei 30 segundos, o resto eu falei, não saiu áudio nenhum. Então, vamos ter que gravar de novo. É assim, nem sempre dá tudo certo e tudo bem. Mas, a coisa boa é, toda vez que eu gravo o vídeo novo, ele fica melhor do que a primeira vez que eu gravei. Eu fico puto na hora que eu vejo que a pilha acabou, mas depois sempre fica mais legal. Então vamos lá. Meu querido amigo Elvio, de Concórdia, Santa Catarina, me perguntou: Samora, quais são as possíveis causas de dor no cóccix? Cóccix. Bom, vamos lá. Dor no cóccix pode ter milhares de causas, como toda e qualquer lesão. Toda e qualquer dor podem ter milhares de causas. Eu costumo falar, todo mundo sabe, estudei com o Dr. Gary Gray e Dr. David Tibério. Para mim são realmente dois caras que eu respeito demais e que concordo com o que eles falam. Tem muita gente famosa aí que eu não dou muita atenção não, mas esses caras eu sei que eles são muito foda. E esses caras, eles são tão fodas até na humildade deles. O Gary costuma falar assim, cara, com muito boa vontade a gente sabe 10, 15% da função humana. Função de movimento, função do corpo corporal, função do corpo humano, né? Se a gente sabe 10 a 15%, significa que tem de 90% a 85% de coisas que a gente não sabe. Então, tudo pode estar... A chance das coisas estarem dentro da zona que a gente não sabe é de 9 para 1, ou de 8,5 para 1,5. Se as coisas são assim, quando eu vou falar causa de uma lesão, causa de uma dor, pode estar aqui dentro dessa zona nebulosa que eu não sei. Então, a gente sempre trabalha com essa hipótese que um monte de coisa a gente não sabe. E mesmo que a gente não saiba, a gente consegue trabalhar com ela. Existem maneiras de fazer isso, ensino isso no mentorship o tempo inteiro. Porque se eu for contar só com o que eu sei, é muito pouco. E o muito pouco vai me dar pouco resultado. Voltando a cóccix. Cóccix sempre pode, como qualquer outra coisa, pode ter várias causas. Obviamente, uma delas é você cair, bater o cóccix. Está numa região meio exposta aqui, no que seria a extensão, que já foi o rabo um dia do ser humano. É a partezinha final ali do sacro, que está inserido dentro da pelve, que também é o final da coluna. Ou seja, tudo que relacionar a movimentos da pelve ou a movimentos do tronco, que é influenciado por eles ou que influenciam eles, vai afetar o cóccix. E quais são esses movimentos? Todos. Tudo que você faz passa pelo quadril ou pela coluna. Geralmente tudo que você faz passa pelos dois, pelo quadril e pela coluna. E isso vai fazer com que o seu cóccix esteja em movimento o tempo inteiro, esteja sentindo movimento, esteja recebendo movimento, esteja gerenciando movimento. Ele pertence a uma articulação, ele é a articulação ali do sacro, ligado ali na síntese púbica. Então todo dele ali pode ser influenciado. Ali, aparentemente, a gente pensa que não tem movimento, tem bastante movimento. Ali estão assentados todos os nossos órgãos, onde ali está o assoalho pélvico. Está numa região muito vital, muito central do corpo, então tudo passa por ali. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, uma pancada, e é um lugar que é suscetível a ter pancada, não é exatamente isso, não seria uma causa de dor no cóccix. Seria uma causa de dor no cóccix aguda. Assim, uma semana depois a pancada vai embora, você não sente mais nada. Se continua doendo, não tem mais a ver com a pancada. Tem a ver com o que aquilo causou de deformação e de mudança de padrão. Um dos problemas de quando a gente toma uma pancada e que dói o cóccix é que a gente passa muito tempo sentado. Então, o tempo sentado pode ser uma causa de dor no cóccix. Ou seja, manter ele comprimido ali o tempo inteiro. E isso faz parte da nossa sociedade. Nossa sociedade hoje ela é sentada a maior parte do tempo. Então, isso pode ser uma causa dessa inflamação e dessa tensão e dessa concentração de pressão ali o tempo inteiro. É uma regiãozinha delicada, pequena, e que pode sofrer demais com essa nossa postura de ficar sempre sentado. Então, a boa solução é se mexer. Mas eu acredito que não seja exatamente isso que o Elvio esteja falando. Por quê? Porque se for pancada fica mais claro a gente entender o que aconteceu. Pessoas que ficam sentadas também fica mais claro. Mas tem pessoas que não tem nada e de repente ela começa a caminhar e começa a sentir dor no cóccix. Ela vai correr, ela sente dor. Ela vai pegar alguma coisa no chão e ela sente dor. Ou seja, toda vez que essa dor estiver relacionada a algum movimento, o que a gente tem que fazer é estudar esse movimento. Como a gente estuda esse movimento? Todo movimento, para cada pessoa, tá? Porque ele vai ter a diferença de tamanho, diferença de tipo de corpo, somatotipo mesmo do corpo, diferença de tamanho de membro, de equilíbrio corporal, de características próprias que cada pessoa tem.
Para cada pessoa, existe uma forma mecanicamente perfeita de fazer todo e qualquer movimento. Então, se eu vou pegar minha filha no colo, eu preciso tirar essa pessoa daqui. Aqui, existe uma forma onde eu vou gastar menos energia e onde eu vou distribuir melhor a carga. Isso vai existir, uma forma mecanicamente melhor que outra para fazer. Então, existe a mecanicamente perfeita para se fazer esse movimento e aqui eu faço. Então, para todas existe a mecanicamente perfeita. O que eu faço, existe um espaço entre uma e a outra, ou seja, um gap. Nesse espaço aqui é minha área de trabalho. Então, eu tenho que identificar qual o movimento que a pessoa sente a dor. E ao identificar... Eu sei que ele me perguntou quais são as causas, mas às vezes você não tem como saber. Mas você tem como tratar. Então, a pessoa tem dor quando anda. Então eu vou estudar toda a marcha daquela pessoa e vou tentar melhorar toda a marcha dela. Porque, de repente, ao melhorar toda a marcha dela, eu reequilibro ela, ela para de sentir dor no cóccix. Porque, por exemplo, se ela pisa torto, toda essa cadeia de reação vai subir pobre, se ela pisa sem eversão, tem falhas na eversão. Ela não tem load no glúteo, no plano transverso, ela perde o principal mecanismo da marcha, ela precisa acelerar agora o swing do braço. Isso faz com que o tronco rode mais a minha lombar ali, junto do sacro, e que vai chegar no cóccix, vai rodar mais. Talvez a pelve não rode tanto, o movimento relativo entre elas aumenta significativamente. Não tem muito espaço ali para ter esse movimento relativo tão grande. É uma articulação que está engastada dentro da pelve. Pronto, a causa do pé chega aqui de alguma forma, um estresse maior do que deveria, vai gerar uma inflamação, vai gerar dor. Então, tem um abdômen e um core fraco. O movimento do braço aqui não faz o load suficiente. Eu vou exigir mais da minha pelve, rodar mais. Inverso ao caso anterior, a pelve vai rodar mais, a coluna roda menos, relativamente esse movimento aumenta significativamente. Inflamação. Como qualquer movimento influencia a coluna ou quadril, quando eu olho para o lado, eu não olho tão bem, sei lá, pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Claro que tem movimentos que são mais suscetíveis de acontecer, tem movimentos que são menos suscetíveis. Então olha o caso concreto. Qual movimento te dá dor no cóccix? Sabe? Dói quando eu ando, dói quando eu fico muito tempo sentado, dói quando eu pego uma criança no chão, dói quando eu carrego peso, dói quando eu corro, dói quando eu jogo bola, dói quando eu ando de bicicleta. Vai estudar esses movimentos e vai trabalhar eles com você. Fatores que podem agravar. Postura. Pessoa que tem uma postura ruim. Toda vez que a gente parte de uma postura ruim para fazer um movimento, a minha condição mecanicamente perfeita era quase que impossível de ser atendida caso a minha postura não seja adequada. Então eu tenho que também me preocupar com a postura inicial, com a condição inicial do movimento. Fora que a postura inadequada, ela gera estresse, às vezes até sem movimento. Eu estou aqui parado, e aí porque eu tenho os ombros caídos aqui, o torque na base da coluna está sempre maior. Isso pode, a longo prazo, gerar dor. Sobrepeso. Sobrepeso é outra causa. Por quê? Por estar parte ali do assoalho pélvico, por receber toda a carga do corpo aqui, ter uma função de sustentação ali também. Pode agravar todo o cenário que a gente colocou. Sobrepeso também, pessoas muito obesas, por exemplo, andam com posturas para poder dar conta por causa da obesidade, então não faz a flexão ideal da coluna, anda sempre com os pés para fora, andam balançando, toda essa pobreza da cadeia de reação que vem de baixo para cima, como eu acabei de explicar, pode ser causa também desse problema. Sobrepeso também pode ser oriundo de uma gravidez e o cenário acaba sendo o mesmo. Então, infinitas causas cabem e o trabalho é sempre esse. Beleza? A gente ensina isso muito no mentorship, de como fazer essa leitura, de como fazer essa solução. E você percebe que a solução às vezes é uma semana, duas e está tudo resolvido. Beleza? Sexta-feira, espero tomar uma cervejinha agora, estou exausto, só quero encontrar minhas meninas e dar um beijo em cada uma delas. Grande abraço, bom fim de semana, amanhã eu estou de volta. Tchau!